Olá, bem-vindo ao canal. Vamos a mais uma questão de geometria? Bom, olha só. A questão diz assim, ó. O paralelogramo da figura, abaixo, tem área igual a 24 cm². Determine o valor de x. Então tá aqui, olha só. A figura, né? Então, essa figura, eu tenho aqui um paralelogramo, tá legal? Aí ele fala que esse paralelogramo tem área igual a 24 e ele está dando essas medidas aqui, ó. Ela fala que essa dimensão aqui vale 6 e essa daqui vale 8. Vamos lá para a minha solução? Então a minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só. A minha primeira ideia, eu pensei assim, ó. Vamos identificar os vértices da figura. Então, nessa figura aqui, ó, dada, eu vou identificar os vértices. Eu estou chamando esse vértice aqui de vértice A, esse daqui de vértice B, esse de vértice C, esse de vértice D e esse de vértice E. Aí a dimensão AB vale x, a dimensão BC vale 6, a dimensão CD vale 8. Repara que AC com CD, eles são perpendiculares. Então, nesse ponto de encontro aqui, ó, das retas, vai formar um ângulo de 90, tá legal? Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo, beleza? Aí depois, a minha segunda ideia foi o seguinte, eu botei assim, ó. Como ABDE é um paralelogramo, então podemos afirmar que o segmento ED é igual a x também. Então, olha só. Ó, ABDE. Isso daqui é um paralelogramo. Pela teoria de paralelogramo, os lados paralelos são iguais. Os lados opostos são iguais. Então, olha só. Esse lado AB aqui, ó, ele é paralelo a esse lado ED. Então, pela teoria, se esse lado vale x, esse daqui também vai valer x, porque os lados opostos são iguais. Tá legal? Tranquilo? Aí, então, a minha terceira ideia ficou assim, ó. Agora vamos formar o quadrilátero ACDF. Então, repara que a figura, ela é até aqui, não é? Beleza? Aí, o que acontece? Eu estou prolongando esse lado aqui, ó, até um ponto F. Aí, eu estou ligando aqui de A até F. Tá legal? Eu estou formando aqui um retângulo. De boa? Tranquilo? Então, no retângulo, os lados opostos são iguais. Então, como esse lado aqui vale 8, o segmento CD vale 8, então o segmento AF também vai valer 8. E esse lado aqui, ó, ele vale x mais 6. Beleza? Porque de A até B vale x e de B até C vale 6. Então, esse lado aqui vale x mais 6. Então, como no retângulo os lados opostos são iguais, então esse lado aqui também tem que valer x mais 6. Concorda comigo? Então, como essa figura aqui, ó, achurada, ela é um paralelogramo, então se esse lado aqui vale x, então esse daqui também tem que valer x. Tranquilo? Porque os lados paralelos são iguais. Então, como esse lado todo aqui ele tem que valer x mais 6, e esse pedacinho aqui já vale x, então esse pedaço aqui, ó, vale 6. De boa? Tranquilão? Tá legal? Aí minha quarta ideia ficou assim, olha só. Como ACDF, então vamos lá. ACDF. Então, estou me referindo a esse retângulo aqui, ó. ACDF é um retângulo, então os lados opostos são iguais. Então, CD é igual a F, que é igual a 8. Então, vamos nessa, ó. CD é igual a F e ambos são iguais a 8. Tá legal? E AC, que é igual a FD, é igual a 6 mais x. Então, aqui, ó, AC tem que ser igual a FD e ambos são iguais a 6 mais x, ou x mais 6, tanto faz. Tá legal? Aí, com isso, FE é igual a 6. Então, olha só, como esse lado aqui, ó, tem que ser igual a esse, e esse pedacinho aqui é x, então esse daqui tem que ser 6. De boa? Tranquilo? Tá legal? Tá. Agora, o que eu vou fazer? Nessa figura aqui, ó, tá vendo? Eu quero achar esse segmento BD. Então, como aqui é um triângulo retângulo, então para achar BD, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Tudo bem? Repara que isso daqui é pitagórico, né? Ó, 6, 8, logo esse daqui é 10. Porque aqui seria 3 vezes 2, aqui 4 vezes 2 e aqui 5 vezes 2, né? É um triângulo pitagórico, 3, 4, 5, e ambos os lados são múltiplos de 2, né? Aí ficaria 3 vezes 2 que dá 6, 4 vezes 2 que dá 8,
e 5 vezes 2 que dá 10. Então esse pedaço aqui vale 10, tá? Mas eu botei assim, ó. Olha só. Aí eu botei. Vamos achar o segmento BD, que é esse segmento aqui, ó. Então destaquei o triângulo, né? Então tá aqui o triângulo BCD, que é um triângulo retângulo. Aí esse cateto aqui, ó, vale 6. Esse cateto aqui vale 8. E o lado oposto ao ângulo de 90, que é a hipotenusa, né? Eu ainda não tenho. Eu vou achar. Aí eu botei assim, ó. Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então tá aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Então, repetindo, né, que a gente quer, que é esse segmento aqui BD, tá aqui, ó, BD ao quadrado vai ser igual a esse cateto ao quadrado. Então, BC, ó, BC vale 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Mais CD ao quadrado. Ó, CD vale 8. Então, fica 8 ao quadrado. Vou resolver as potências. Então, 6 elevado a 2 dá 36. 8 elevado a 2, 64. Então, isso vai ficar BD ao quadrado, que é igual a 36 mais 64. 36 mais 64 dá 100. Então, BD ao quadrado é igual a 100. Pego esse expoente aqui, ó, jogo para o outro lado como raiz quadrada. Então, BD vai ser igual a raiz quadrada de 100, que é igual a 10. Como eu falei, né? Tranquilo? Aí depois, a minha sexta ideia, eu botei assim, ó. Agora vamos achar a área do triângulo BCD. Eu vou achar a área desse triângulo aqui, ó. Tudo bem? A área do triângulo vai ser base vezes altura sobre 2, que é cateto vezes cateto sobre 2. Tá legal? Então, como isso aqui é um triângulo retângulo, vai ficar assim, ó. A área de BCD é igual a CD, que é esse segmento aqui, ó, que é a base, vezes BC, que é a altura aqui, ó, beleza? Dividido por 2. Substituindo. CD vale 8 vezes BC, que vale 6. Aí isso dividido para 2. 8 vezes 6, 48. 48 dividido para 2, 24. Então, a área desse retângulo aqui, ó, vale 24. Beleza? A minha sétima ideia ficou da seguinte maneira, olha só. Aqui eu tô esboçando um retângulo, né? Tranquilo? Aí eu fiquei assim, ó. Repare que os triângulos, ó, BCD, que é esse triângulo aqui, ó, BCD, e AFE, que é esse triângulo aqui, ó, AFE, são iguais, de mesma área. Bom, a área desse triângulo aqui, ó, do ABCD, é igual à área de AFE. E ambos vão ter área 24, né? Por que isso? Olha só. Repara aqui, ó. Ângulo de 90, cateto valendo 6 e cateto valendo 8. Esse triângulo aqui agora, ó, ângulo de 90, cateto valendo 6 e cateto valendo 8. Então, podemos afirmar que esses dois triângulos são triângulos iguais, são triângulos congruentes. Então, se a área desse triângulo aqui vale 24, logo a área desse daqui também vai valer 24. Tudo bem? Tranquilo? Então, repara o seguinte. No enunciado, ele falou que a área desse paralelogramo aqui, ó, vale 24 centímetros quadrados. E a área desse triângulo aqui, ó, vale 24 centímetros quadrados. E a área desse triângulo aqui também vale 24 centímetros quadrados. Então, a área desse retângulo aqui, ó, vai ser 3 vezes 24, né? Foi comigo? Tranquilo? Então, para achar o valor de x, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a área desse retângulo e vou igualar 3 vezes 24. Tudo bem? Tranquilo? Aí, lembrando que a área do retângulo é base vezes altura. Tá legal? Então, ficamos assim, olha só. Ó, a área de ACDF, que é a área desse retângulo aqui, ó. ACDF. Então, a área desse retângulo vai ser base, que vale 8, vezes altura, que é 6 mais x, que está aqui, ó. Base que vale 8 vezes altura, que é 6 mais x. Vai ser igual a área desse triângulo, a área desse paralelogramo e a área desse triângulo. Então, está aqui, ó. A área de BCD é igual a 24. Ó. BCD. A área desse triângulo aqui, ó, vale 24. Aí, a área do paralelogramo, né? De ABD, ó. ABD. E também vale 24. E mais a área desse triângulo agora, de AFE, AFE, que também vale 24. De boa? Aí daí para baixo a continha, né? Vamos lá. Ó, eu vou pegar esse 8 e vou multiplicar esses dois termos. Então, 8 vezes 6, 48. E 8 vezes x, fica mais 8x, que é igual 24 mais 24 mais 24, dá 72. Agora eu vou pegar esse 48 e vou jogar para o outro lado. Tá desse lado como positivo, passo para o outro lado como negativo. Então fica 8x, que é igual a 72 menos 48. Tá legal?
Então, 8x vai ser igual a 72 menos 48 dá 24. Agora eu vou pegar esse 8 que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 24 dividido para 8. 24 dividido para 8 dá 3. Então, o x vale 3. Tá legal? Vamos à segunda questão? Então, olha só. Na segunda questão, eu botei da seguinte maneira. Ó. Então, a questão, ela fica assim. Ó. Vem comigo. Determine a área de um quadrado de diagonal 8 centímetros. Então, a minha solução eu coloquei da seguinte maneira. Olha só. Então, aqui eu tenho um quadrado qualquer, né? Então, eu vou identificar os vértices. Vou chamar esse vértice aqui de vértice A, esse vértice de vértice B, esse vértice de vértice C e esse vértice de vértice D. Repare que eu tenho dois triângulos retângulos no quadrado, né? Porque os ângulos internos do quadrado são ângulos 90, são ângulos retos. Então, aqui eu tenho um triângulo retângulo e aqui eu tenho outro triângulo retângulo. Tá legal? Aí eu botei assim, ó. Vamos achar a área do quadrado em função da diagonal. Tá legal? Eu quero achar a área do quadrado em função da diagonal. Então, a minha segunda ideia, ela ficou da seguinte maneira. Ficou assim, ó. Vamos achar o lado em função da diagonal, aplicando Pitágoras no triângulo ADC. Então, nesse triângulo aqui, ó, ADC, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Tá legal? Então, olha só. Aqui está o ângulo de 90, né? O lado oposto é a hipotenusa. É ele que fica isolado. Tudo bem? Aí, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vai ser, ó, esse cateto ao quadrado mais esse cateto ao quadrado é igual a essa hipotenusa ao quadrado. É o que está aqui, ó. De boa? Então, aqui, ó, AD ao quadrado mais DC ao quadrado, que é igual a C ao quadrado. Aí, lembrando que AD é lado, né? Aqui, ó, lado. Então, vai ficar lado ao quadrado mais DC, que é lado também, que é esse lado aqui, ó. Lado ao quadrado vai ser igual a C ao quadrado. Aí, lembrando que a C é diagonal. Então, fica diagonal ao quadrado. Aqui dá para somar, né? Lado ao quadrado mais lado ao quadrado, isso vai dar 2 vezes lado ao quadrado, que é igual a diagonal ao quadrado. Vou pegar esse 2 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, ó, lado ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Vou jogar esse expoente aqui, ó, para o outro lado como raiz quadrada. Então, lado que é igual a raiz quadrada da diagonal ao quadrado dividido para 2. Que nem precisava, né? Porque essa parte aqui que é interessante pra gente, ó. Lado ao quadrado que é igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Tá legal? Agora, a gente fica assim, ó. Então, a área fica assim, ó. A área de ABCD, que é a área do quadrado, é igual a lado ao quadrado, né? Porque é base vezes altura. Como os lados são iguais, então é lado vezes lado. Lado vezes lado dá lado ao quadrado. Tranquilo? Lado ao quadrado aqui, ó, tá vendo? A gente já tem, ó, lado ao quadrado é igual a diagonal, ó, a diagonal ao quadrado sobre 2. Mas aqui, eu vou pegar esse lado aqui, ó, tá vendo? Esse daqui, ó, e vou substituir por isso. Porque foi o que a gente achou aqui, né? Tá legal? Lado que é igual a raiz quadrada da diagonal ao quadrado sobre 2, tá legal? Então, eu tô substituindo esse lado por isso. Aí, como esse lado está ao quadrado, então vai ficar isso daqui ao quadrado. Então, fica a raiz quadrada da diagonal ao quadrado sobre 2. Isso tudo elevado a 2. Repara que o índice aqui é 2, né? Porque é raiz quadrada. Então, posso simplificar o radical com o expoente. Ficando apenas este radicando aqui, ó. Diagonal ao quadrado sobre 2. Tudo bem? Tranquilo? Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Olha só. A diagonal, ele dá... No enunciado, ele fala que a diagonal vale 8. Então, eu vou pegar essa diagonal e vou substituir por 8. Então, olha aqui, ó. Área do quadrado em função da diagonal. Então, a área do quadrado é igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Então, fica 8 ao quadrado dividido para 2. Resolvo primeiro a potência, né? Então, 8 ao quadrado dá 64. Então, 64 dividido para 2 dá 32. Então, tá aí. A área do quadrado que tem a diagonal valendo 8. Tá legal? Terceira questão. Olha só. Na terceira questão, eu coloquei assim, ó. Determine a área de um quadrado, sabendo-se que ela é numericamente igual à sua diagonal. A minha solução eu coloquei da seguinte maneira, olha só.
Sabendo que a área em função da diagonal a gente achou a área do quadrado que é igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Tá legal? Beleza? Então, eu vou fazer assim, olha só. Vamos substituir a área A por D e achar o valor de D. Por que eu estou fazendo isso? Porque no enunciado ele fala o seguinte, ele fala, determine a área de um quadrado sabendo que ela, a área, né, é numericamente igual à sua diagonal. Então, na área do quadrado em função da diagonal, eu posso pegar essa área aqui, ó, e substituir por D, né, porque elas são numericamente iguais. Tá legal? Então, isso vai ficar assim, ó, olha só. Cadê essa maneira aqui, ó? A área, ó, estou substituindo por D, vai ser igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Tudo bem? Agora, eu vou pegar esse 2 aqui, ó, que está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 vezes D, que é igual a D ao quadrado. Repara que D ao quadrado é D vezes D. Então, como esse D aqui é fator, e aqui também eu tenho D fator, então eu posso simplificar o D de cá com o D de lá. Então, eu cortei um D de cá com o D de lá. Aí, isso vai ficar 2, que é igual a D. Achamos a diagonal. Tudo bem? A diagonal desse quadrado vale 2. Agora, eu vou achar a área. Eu botei assim, ó. Agora, achar a área. Então, a área que é igual a diagonal ao quadrado dividido para 2. Então, a área vai ser igual. Essa diagonal aqui, ó, eu vou substituir por 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado sobre 2. 2 ao quadrado dá 4. Então, fica 4 sobre 2. Então, a área é igual a 4 sobre 2. 4 dividido para 2 dá 2. Então, tá aí. Então, a área desse quadrado, que tem a diagonal numericamente igual à área, então a área desse quadrado vale 2. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima.